Fala rapaziada, tudo certo? Vou estar gravando um vídeo aqui. Dá pra ver que esse aqui é diferente, né? Eu tô sozinho na câmera aqui, mas é porque eu tava na sauna e aí eu falei, pô, tem que gravar um vídeo falando disso, mano. Porque é uma conexão muito importante que você, tipo, precisa saber pro Enem, basicamente, e é algo que eu não vejo ser falado, tá? Então vocês podem ver, cara, que eu tô todo vermelho, tô com a orelha vermelha, tô com a cara vermelha. Não dá pra ver direito, tô com os braços meio tudo vermelho. Mas enfim, por que eu fiquei vermelho, né? Eu vou explicar um pouco sobre isso, né? Dar uma palhinha sobre isso. Mas basicamente, quando você vai na sauna, o calor que fica que a sauna tem, né? A sauna é quente, obviamente. Pra quem não sabe, a sauna é um local onde você vai, um cubículo ali, na qual tem vapor de ar, pode ser seca, pode ser por vapor, mas enfim, é muito quente, tá? E por que alguém vai se meter numa coisa quente? Basicamente, quando você se expõe a uma temperatura muito alta, o seu corpo, por um mecanismo de homeostase termodinâmica ali, então ele vai querer buscar o equilíbrio com a sua temperatura, ele vai pegar todos os seus vasos, né? Então, os seus vasos sanguíneos ele vai dilatar. Por que ele vai dilatar? Quando você tem... É porque o nosso corpo ele sempre vai querer manter a nossa temperatura interna alta, né? Por causa do nosso metabolismo. Não tão alta, então chegar a 40 graus também não. Mas eu falo alta em torno ali dos seus 35, 36,5 graus Celsius, tá? Então o nosso corpo vai sempre querer manter essa temperatura nessa faixa aí. E quando você entra num lugar muito quente, igual uma sauna, por exemplo, o seu corpo ele vai dilatar os vasos porque ele vai querer o quê? Ele vai querer receber calor porque ele quer aquecer, ele quer ficar quente, o seu corpo ele sempre vai querer ficar quente, né? Porém, tem uma coisa. Quando ele fica muito quente, que ele abre, né, justamente que ele dilata os vasos, como que ele faz isso? Por meio de neurotransmissores como a adrenalina, a noradrenalina, né? Que são justamente neurotransmissores que eles promovem essa dilatação dos vasos. A nossa pressão sanguínea cai. Por que a pressão sanguínea cai? Você pode perceber, é meio lógico, mas o seu coração ele vai continuar bombeando a mesma quantidade de sangue ali, no mesmo que ele estava bombeando antes. Quando você aumenta o tamanho de um cano, por exemplo, mas você continua jogando o mesmo tanto de água, você concorda comigo que a água vai chegar numa pressão muito menor? É só você fazer o pensamento contrário. Se você diminui o tamanho de um cano, né, no caso a largura do cano, o diâmetro do cano, você pode ver que a água vai chegar lá esburrando se você jogar, por exemplo, da mangueira, né? Então é isso que acontece no nosso corpo. Quando a gente dilata os nossos vasos, a gente está basicamente fazendo com que a nossa pressão caia. Nossa pressão caindo, o que acontece? A gente fica lesado. Por isso que quando você tá lá dentro, você começa a ficar meio lesado, você começa a ver os negócios meio tonto, né? E aí é sinal que tá na hora de sair, senão você pode se lascar, porque você vai aquecer muito. Nosso corpo também não quer ficar muito quente. E quando você sai, que você toma aquela ducha gelada, aquele trem bate no você que você arde inteiro, por que você faz isso? Cara, é basicamente um puta de um estímulo cardiorrespiratório pro seu corpo. Porque basicamente o corpo ele vai chegar e falar, tá quente. Ah não, agora tá frio. Nisso que tá frio, ele vai contrair todas os vasos que você tem no seu corpo. Isso vai aumentar muito a pressão do seu sangue. Tanto que quando você toma essa ducha fria, que você sai, pô, você sai no talo, você sai estourado. Você pode ver que eu tô todo energético aqui por causa disso, né? Você sai louco, você sai basicamente maluco, né? Porque justamente sua pressão vai estourar, você vai querer fazer coisas, você vai ter mais energia, você vai chegar muito mais coisa nas suas células, enfim. Então esse é o mecanismo. Inclusive é muito perigoso, tá? Quem tem problema de coração fazer esse choque térmico, porque isso pode justamente dar ruim pro seu coração e tudo, porque justamente faz um pico muito rápido nessa pressão cardíaca, tá? Eu fiz só um resuminho aqui, ó. Justamente, quando você entra na ducha fria, a água gelada ela vai esfriar a pele. Quando você esfria a pele, você contrai, né? O nosso corpo ele age como um escudo. E a gente não entra em hipotermia justamente porque a gente tem muito calor de sobra. Como a gente estava na sauna, a gente vai estar quente, nossa pele vai estar quente. Então, quando a gente justamente entra nesse banho quente, a gente vai estar se resfriando, digamos assim. Só que quando a gente se resfria, a gente perde calor muito fácil. Tá certo, mas a gente contrai os vasos. Na hora que a gente contrai os vasos, a nossa pressão aumenta, tá? Isso é muito bom pra relaxar, cara. Pô, por isso que, tipo assim, esse período que você fica meio lesado, né? Eu fico avermelhado por quê? Porque os meus vasos, eles estavam muito dilatados. Eles estavam levando muito sangue. E por levar muito sangue, você pode ver, quando você faz uma lesão, que você inflama a pele, você fica com aquela região avermelhada por quê? Porque os seus vasos, eles estão levando mais sangue, você tem uma dilatação dos vasos ali, tá? Então era só isso que eu queria falar mesmo. Eu falei, pô, eu acho que vai ser uma ideia de vídeo legal, tá?
Basicamente é isso. Você tem essa sensação de vigor, né? Porque o seu sangue, o seu coração, ele acaba trabalhando mais ali numa força maior por causa da pressão. Fechou, pessoal? Basicamente isso, só um assunto rápido, curiosidade rápida que deu na telha falar. Vou gravar um vídeo aqui agora de Brasil Colônia, fechou? Valeu!